Irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando nesse hino que a nossa irmã cantou. Adorar a Deus quando falta tudo é difícil. Louvado seja Deus. Mas as pessoas que foram abençoadas, eles adoraram a Deus assim. Nas horas mais difíceis da sua vida, Deus aparece. Louvado seja Deus. Por isso que é importante, na hora que está tudo bem, a gente não se esquecer dele, adorar ele, se lembrar dele, orar, agradecer, porque o momento da adversidade vai chegar. E quando chegar, você tem alguém do seu lado que não te desampara em momento algum. Mas às vezes a gente só se lembra dele na hora da dor, na hora da dificuldade. É de praxe isso daí, irmãos. Ninguém é melhor, ninguém é nazireu aqui. Ninguém é melhor do que os outros. Na hora que está mil maravilhas, é só festa, é só alegria. Mas na hora que começa a doer, aí é choro, é lamentação. Louvado seja Deus. Mas onde nós lemos nesta noite traz um assunto importante da palavra de Deus, e todo mundo conhece, é caminho conhecido. Louvado seja Deus. Os irmãos observaram que no livro de 1 Samuel, esse assunto que nós lemos fala exatamente de quando Samuel foi ungir um homem segundo o coração de Deus para ser rei de Israel. Mas já existia um rei em Israel, já tinha um rei que já havia enfrentado grandes guerras, travado grandes batalhas, e Deus tinha sido com ele tinha ganhado as vitórias. Louvado seja Deus. Mas ele fez alguma coisa que desagradou a Deus, e através desse desagrado ele entristeceu o coração de Deus, e Deus rejeitou ele. Para mim não serve mais, porque Deus é santo e ele não aceita, ele não é conivente com o pecado de ninguém. A sua santidade é tão grande que não se mistura com o erro. Louvado seja Deus. Então Saul foi desprezado por Deus, mas Deus não deixa o seu povo sozinho. Escolheu um homem para liderar o seu povo segundo o seu coração. E aonde estava esse homem? Louvado seja Deus. Esse homem estava na malhada, estava no campo, no mato, enquanto seus irmãos estavam ou no campo de batalha ou no acampamento de Saul, adquirindo vitórias que às vezes nem eles mesmos lutavam por elas, mas ao voltar para casa, eles eram bem-sucedidos, eles eram abraçados, eles participavam de banquetes, de festas. Louvado seja Deus. O seu irmão mais novo, Davi, estava cuidando das ovelhas do seu pai, trabalhando. E eu imagino que, a Bíblia não conta esse detalhe, mas eu imagino que até para comer, ele comia as carreiras, pegava uma mancheira de comida, colocava na boca e corria para ver as ovelhas. A Bíblia não conta que Davi, ele era bem sucedido, ou bem amado, bem abraçado pelos seus irmãos ou pelo seu pai. Nós encontramos aqui um desprezo. Ele era desprezado. E por ser desprezado, foi um homem que, segundo o coração de Deus, ele alcançou graça diante dos olhos de Deus, porque sozinho lá, ele sabia que o seu pai desprezava, ele sabia que os seus irmãos não conseguiam
Mas ele não tinha recurso, não tinha dinheiro. Dava o seu jeito lá, ele fazia uma harpa. Ninguém comprou aquela harpa para ele, ele fez, ele fabricou. E lá sozinho, enquanto as ovelhas do seu pai estavam pastando, ele sentava em uma sombra e ele começava a dedilhar um salmo e adorar a Deus. Já que eu não posso fazer nada, então eu vou adorar a Deus. E a sua adoração agradou tanto a Deus que foi um homem que conseguiu compor 150 salmos de louvor, de adoração. Alguns deles parece que a gente vê momento de angústia em Davi, quando ele dizia: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Será que você pode ver na expressão de Davi uma angústia na sua alma? De onde me virá o socorro? Só do Senhor. Ninguém me socorre. Mas enquanto ele estava orando, enquanto ele cantava e dedilhava a sua harpa, Deus recebia o louvor dele. Porque o Senhor Deus via sinceridade no coração de Davi. E por isso Deus escolheu. Porque ele viu que ele tinha um coração puro, era sincero, era reto, era temente a Deus. Então Deus o escolheu. Louvado seja Deus. E agora o profeta saiu para ungir um rei segundo o coração de Deus. E como o homem vê, ele não podia ser diferente. Louvado seja Deus. Pegou o chifre lá, o local onde colocava o azeite, o chifre de carneiro, encheu de azeite, guardou na sua vestimenta, porque os profetas, naquela época andavam, tinham um local de carregar turbante, se não me falha da memória o nome, e saiu tudo camufladozinho, escondido, até a casa aonde morava o rei de Israel. Louvado seja Deus. Um rei que ainda jovenzinho, só tinha sonho na sua cabeça, nada mais. Ele com certeza por várias e várias vezes ele imaginou: jamais eu vou conseguir, mas eu vou adorar, eu vou tentar, eu vou lutar para me conseguir. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser um lutador que nem os meus irmãos, eu quero guerrear as guerras do Senhor. Louvado seja Deus. Mas até que chegue lá, ele começava a clamar a Deus, e sempre tinha momentos de dificuldade, e sempre ele dizia: Senhor, apressa em me ouvir. Louvado seja Deus. De repente, chegou Samuel na casa de Jessé e disse: olha, eu vim aqui para sacrificar a Deus. E esse sacrifício, não se preocupe que vai ser um sacrifício de paz, mas nós vamos sacrificar a Deus, e é você e a sua família, os teus filhos têm que estar presentes. E quando chegou na casa de Jessé, Samuel falou: eu vim aqui, na verdade eu vou falar o que é que eu vim fazer. Eu vim sacrificar a Deus, mas primeiro nós vamos ungir um rei segundo o coração de Deus, e é dos teus filhos que ele está. Então seu pai imediatamente esqueceu até de Davi. Meus irmãos, isso me chama a atenção, porque eu me coloco nessa posição. Quem sou eu? Quem é você? Às vezes você olha e fala: eu nunca vou chegar ali. Louvado seja Deus. Mas se Deus te escolheu, você vai chegar. Se você for ou fizer alguma coisa que agrade a Deus, Deus vai te levantar e te colocar no meio de gravata larga, porque Ele é maior. Louvado seja Deus. E Ele é quem escolhe, Ele é quem faz a obra. Nós olhamos primeiro a nossa capacidade. Eu não tenho capacidade
capacidade, e Davi tinha. Louvado seja Deus. Ele tinha capacidade, irmãos? Não, jamais. Mas quando começou a entrar os filhos de Jessé, eu imagino que de repente Abinadab foi o primeiro lá, o maior, o mais velho. E o profeta de Deus já foi logo colocando a mão, pegando assim o chifre e falar: é esse mesmo que eu vou ungir, esse daqui bonito desse jeito, né? Todo musculoso, pronto para a guerra. Deus vai escolher quem para ser um rei? Um homem guerreiro, um homem formoso, um homem bonito. Ele tem que ter aparência para quando montar um cavalo e colocar a sua ferramenta. Louvado seja Deus. Intimidar já o inimigo. Mas quando ele fez menção de pegar o chifre, Deus falou com ele: esse não faça isso. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Não é esse. Em outras palavras, esse daí talvez seja igual ao que está sendo o rei atual, o rei Saul. Não é esse. Aí passou o outro. Quando ia passando, Deus já falava: não vou me antecipar. Não é esse também não. Nem se levante. Louvado seja Deus. Lá vem outro. Passou todos. E nenhum Deus escolheu. E o profeta só podia ungir quando Deus dissesse: é esse. Então ele perguntou: e agora? Acabaram todos os jovens mancebos? Então seu pai se lembrou e falou: praticamente acabou, mas ainda tem um. É o mais novo, mas ele nem se considera. Está lá no campo cuidando das ovelhas. E o profeta disse: então mande buscar ele. Nós não vamos sentar na mesa. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Porque eu vim aqui para ungir um rei no meio dos teus filhos. Já passaram todos e não foi nenhum. Então tu vai mandar buscar o outro. Aí lá veio Davi. Foram buscar. E ele ainda veio preocupado com as ovelhas que ele tinha deixado lá no campo. Louvado seja Deus. Mas quando ele chegou, na mesma hora Deus falou: é esse mesmo, pode ungir ele. Esse é o rei de Israel, esse que eu escolhi para si. Louvado seja Deus. E ele jovenzinho, ele não podia ser rei ainda. Só que a única coisa que fazia diferença, ou a única coisa que faz diferença na vida do homem hoje, irmãos, não é credencial. Não é você ser maestro de grupo, maestro de coral. Não é isso que faz a diferença. Não é o nome. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. Não é isso que vai fazer a diferença. E o que é que faz a diferença? A unção. A diferença faz é Deus te escolher. Se Ele te escolher e você for ungido, mudou a história. O que é que aconteceu quando Davi foi ungido? Naquela mesma hora o Espírito Santo assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi-se embora. Fez a obrigação. O que é que fez a diferença na vida de Davi? Daquele dia em diante, ele ainda era jovenzinho, o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele. Louvado seja Deus. E ele voltou para cuidar das ovelhas, voltou, mas quanto tempo? A Bíblia diz que o próprio pai dele, que não chamava ele para nada, de repente chamou ele e falou: aos teus irmãos estão em um campo de batalha. Pega lá um animal, um jumento, coloca umas cangaias e coloca comida, bastante comida, coloca também presente para levar para o rei Saul e vai lá ver como é que estão os seus irmãos, leva lá comida para eles. A Bíblia não diz que outras vezes ele recebeu essa incumbência, ele tinha que ficar lá no campo.
Mas o Espírito Santo de Deus agora já estava na vida de Davi. Então ele recebeu agora essa responsabilidade. Vai lá levar comida para ele e ver como é que está o andamento da guerra, ver se eles estão bem. Então Davi sai. E o Espírito do Senhor na vida dele saiu como uma pessoa normal. Tendo um animal carregado de comida para levar para os seus irmãos, presente para o rei, e quando ele vai chegando no arraial, ele escuta se levantar uma pessoa lá do outro lado do vale, gigante, e blasfemar e zombar do povo de Deus. Mas o Espírito de Deus já estava na vida de Davi. E os outros, o exército todo, inclusive os seus irmãos, quando olhava e via aquele homem se levantar e blasfemar contra o Deus de Israel e contra o exército do Senhor, todos se escondiam, inclusive o rei Saul ia para o seu acampamento e ficava quieto lá, se lamentando: será que não aparece um homem para lutar contra esse gigante? E cadê o Deus de Israel? Não é tão poderoso? Cadê? Louvado seja Deus. E por várias vezes aquele incircunciso filisteu, ele blasfemava contra o Deus de Israel. E Davi, agora aquele jovenzinho humilde, quando ouviu aquilo ali, o Espírito Santo estava na vida dele, já tocou e falou: não, isso não aceito. Por que é que esse filisteu sozinho está blasfemando contra o exército do Senhor? Louvado seja Deus. E ele foi levando aquele animal para levar comida para os seus irmãos. A Bíblia nem diz que ele entregou a comida e falou algum recado que o seu pai mandou. Ele simplesmente saiu perguntando a um e a outro: mas não tem nenhum homem para lutar contra esse filisteu? Não tem ninguém? E os seus irmãos chegaram perto dele: cala a boca, você não pode falar isso. Ele já está ali nervoso, porque não tem ninguém para lutar com ele, ninguém é capaz. Ele é um gigante, ele é capaz de acabar com o exército inteiro. Louvado seja Deus. Então Davi disse: mas o que é isso, rapaz? Jamais. Ninguém pode lutar e vencer o Deus de Israel. Eu mesmo vou lá lutar com ele. Ele não sabia nem o que era uma espada, mas o Espírito do Senhor estava na vida de Davi. Quem faz a diferença, irmãos, é o Espírito de Deus. Quem faz você ser vencedor não é a sua capacidade de homem ou de mulher. Não, quem faz isso acontecer na sua vida e você ser vencedor é se o Espírito do Senhor se apoderar da sua vida. Louvado seja Deus. O que é que acontece? Jesus pode operar milagre através de você na igreja. Jesus pode expulsar demônios através de você. Ele disse, louvado seja Deus, que enviaria o Espírito Santo Consolador. É o Espírito Santo que tem que dar na nossa vida. Louvado seja Deus. É Ele quem faz a diferença. Porque como homem nós somos iguais, como mulher vocês são iguais. Agora, se o Espírito estiver na vida de um, faz a diferença. O Espírito Santo de Deus é que faz a diferença. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus é a promessa do Pai. Observem, Jesus, antes de ir para o céu, ele disse para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vocês ficam lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do alto, do poder de Deus. Louvado seja Deus. Eles obedeceram e ficaram em Jerusalém. Quantos dias? A Bíblia diz que eles ficaram 10 dias em Jerusalém esperando essa promessa. E até essa promessa chegar, eles não saíam, porque eles tinham medo de que os romanos depois ficassem irados, porque o discípulo ainda continuava pregando e Jesus tinha ressuscitado e tinha ouvido e acontecido um grande reboliço através da ressurreição de Jesus, e quisesse condenar ele a ser preso e até ser morto também. Louvado seja Deus. Então ficaram quietinhos. Mas quando a promessa do Senhor veio sobre a vida deles, eles saíram para fora. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que veio como um som de um vento impetuoso e de repente encheu toda a casa. E eles começaram a falar em outras línguas e não conseguiram mais ficar quietos, se levantaram, ficaram 10 dias. E só para os irmãos terem uma ideia, Pedro era indoto, ele não tinha leitura, não tinha conhecimento, ficou 10 dias orando, esperando a promessa de Deus. Depois, com
ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O Davi era praticamente um ninguém diante dos seus irmãos. Não tinha treinamento, não tinha parecer, não tinha formosura, se bem que a Bíblia diz que ele não era feio, ele era bonito, tinha os olhos, né? Ele era uma pessoa que tinha qualidade, mas ele não tinha o treinamento que os seus irmãos tinham. Louvado seja Deus. Mas ele foi lutar com um gigante. Louvado seja o nome do Senhor, que o exército inteiro de Israel estava com medo de lutar, e ele foi lutar com um gigante. Louvado seja Deus. E ainda o rei Saul lhe deu a sua melhor armadura e falou: veste isso daqui, vai lutar que isso vai lhe proteger de tomar uma espadada ou uma lança e você morrer. Quando ele vestiu, a Bíblia diz que ele não conseguiu nem andar, ficou parecendo um robô, e falou: eu não consigo lutar com isso, eu preciso me revestir das armaduras de Deus. Louvado seja Deus. E saiu dali sem armamento nenhum, sem espada, sem nada. Mas ele saiu armado porque o Espírito do Senhor estava na vida dele. A Bíblia diz que a inteligência veio através do Espírito de Deus. Ele escolheu 5 pedras do ribeiro. Louvado seja Deus. E uma funda que ele sabia usar muito bem, a ferramenta que ele sabia usar. Eu não preciso usar a ferramenta de ninguém, eu só preciso usar a ferramenta que Deus me deu. Eu não sei cantar bonito, mas sabe da glória? Sei, então dê glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei pregar, mas sabe saudar a igreja com a paz do Senhor? Sei, então salva a igreja com a paz do Senhor. E Deus vai trabalhar através do que você sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia usar uma espada? Não sabia, mas ele sabia usar uma funda e atirar uma pedra. Só isso que precisava. Se os irmãos acham que aquela pedra do tamanho, todo mundo sabe o que é uma funda ou um estilingue. Uma pedra não é muito grande, não tem capacidade, tem que acertar no lugar mesmo mortal para derrubar um ser humano. Aquela pedra que Davi soltou, ela era capaz de derrubar um gigante que tinha 3 metros de altura, 2,90 metros. Louvado seja Deus. Teria capacidade de derrubar um gigante? Uma pedra daquela? Não teria. Mas quando Davi soltou aquela pedra, ele disse: você vem a mim com espadas e lanças, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E soltou a pedra, e o Espírito de Deus já pegou aquela pedra e levou. Louvado seja Deus. Uma outra coisa que a Bíblia diz, que o único lugar que ele podia acertar aquela pedra e ferir o gigante, talvez não para matar, se fosse com a força dele, seria na testa, onde tinha a couraça, tinha uma abertura na testa, era difícil de acertar. E então nas fivelas do cinturão tinha uma abertura também, onde fechava a armadura. E em qualquer outro lugar que batesse, podia bater de marreta, que não machucava o gigante. E quando ele soltou aquela pedra, a pedra foi exatamente na testa do gigante e acertou exatamente onde tinha a abertura. Com a força e a potência do Espírito Santo de Deus, o gigante caiu no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi lá, pegou a espada, arrancou a cabeça do gigante e levantou a cabeça dele para cima. Agora todos sabem que existe um Deus em Israel. Ai, cadê os famosos? Cadê os homens para ganhar autógrafo? Cada uma apresentação tirar um flash, pá. Cadê? Adiantou alguma coisa? Não. Quem apareceu? Quem não existia. Louvado seja Deus. A gente só é alguma coisa, irmão, quando nós desaparecemos e Deus aparece. Deixa Deus aparecer. Louvado seja Deus. Deixa Deus entrar em você através do seu Espírito Santo, que você vai fazer a diferença. Não se apresse. É no tempo dele, na hora certa, ele vai preparar a alma para você ganhar. Para quando você chegar lá no céu, não chegar de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. E onde vai aparecer essa alma? Lá no teu trabalho, lá na escola onde você estuda. Louvado seja Deus. Não se preocupe. Mas eu tenho que me aparecer bonito, famoso. Não se preocupa com nada disso não. Deixa o Espírito Santo de Deus envolver a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
diz, como nós lemos aqui, a partir da unção, o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou da vida de Davi. Ele nunca mais foi o mesmo. Quando voltou agora do campo de batalha, louvado seja Deus, as pessoas gritavam. Davi nem aparecia, mas com o Espírito de Deus na vida dele, ele apareceu, e apareceu bem. Louvado seja Deus. O exército inteiro voltando para trás, porque depois que mataram Golias, o gigante que estava fazendo medo, o exército inteiro avançaram nos demais filisteus, e foi uma carnificina, uma mortandade enorme, e o nome de Deus foi glorificado. Ganharam a batalha, e quando voltaram para Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas gritavam: Saul, que era o rei, matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E quem era Davi, irmãos? Não era ninguém, mas agora ele é, porque o Espírito do Senhor está na vida dele. Alguém pode imaginar que você não é ninguém, mas se o Espírito de Deus estiver na sua vida, você aparece. Não precisa falar nada, você vai se destacar, porque é Deus quem te leva às alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se o Espírito de Deus não estiver na vida da pessoa, pode comprar diploma, pode fazer o que quiser, não vai adiantar muita coisa. Louvado seja Deus, porque vai chegar uma hora que falta o necessário. O que? O calor que você sente do Espírito Santo de Deus. Por que é que você jejua? Por que é que você ora pela madrugada? Louvado seja Deus. Você jejua principalmente na hora da dificuldade, ou na hora que você quer conseguir alguma coisa, para se preparar, para se proteger. Você jejua, você consagra, porque você sabe que é de lá de cima que vem o socorro para você lutar contra as potestades. Louvado seja Deus, invisível, que nós não conseguimos enxergar. Louvado seja Deus. Por que que você ora? Porque é confortável se levantar pela madrugada, deixar de estar deitado na cama e travar o seu joelho. Por que você faz isso se não é confortável? Não é confortável não, irmãos. É porque é do joelho que você recebe a bênção de Deus. É porque é de madrugada que o Senhor aparece e se revela para você. É porque é de madrugada que a porta da palavra se abre. Louvado seja o nome do Senhor. E você recebe uma coisa gloriosa. Você sente arder o teu coração, da mesma forma que os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia Sagrada diz que eles iam tristes, acabunhados, com vergonha, com medo, e eles ainda diziam: mas olha, o Senhor Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e hoje já é o terceiro dia. Até agora ele ainda não apareceu, nós não vimos falar. Ele morreu, e morreu mesmo, foi sepultado, não vai acontecer, nós perdemos nosso mestre. De repente Jesus, olhando o que eles estavam falando, louvado seja Deus, ele sabia que Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado, mas de repente aparece um viajante. Parecia um viajante comum, como se fosse passadeiro, porque eles iam conversando. De repente aquele viajante vai passando por ele, andando um pouco mais rápido, e olha para eles, e de repente eu não deixei de prestar atenção que vocês estão comentando um assunto tão importante. De que mesmo que vocês estão falando? Louvado seja Deus. Aí eles olharam para aquele homem e falou: mas só tu és estrangeiro em Israel, que não sabe o que foi que aconteceu nos últimos dias? Jesus disse que ia morrer, mas ia ressuscitar o terceiro dia. Ele se entregou para ser morto pelos pecadores, mas já é hoje o terceiro dia, e até agora ele ainda não ressuscitou. E aquele homem começou a conversar com eles: mas olha, realmente vai fazer uma falta muito grande, porque o mestre é tudo. O mestre, na casa de uma pessoa não falta nada. Ele alimenta, ele cura as enfermidades, ele expulsa os demônios, dá vista ao cego. E aquela conversa foi ficando mais boa. De repente já era tarde, e eles chegaram na estalagem onde eles iam ficar. Mas quando eles chegaram ali, ele disse para aquele homem: olha, não é bom viajar sozinho à noite, fica conosco esta noite. Convidaram Jesus para ficar com eles naquela hospedaria. E quando você convida Jesus, Jesus aceita o seu convite. Louvado seja Deus. Ele diz pela sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Mas você precisa convidar Jesus para ele entrar. Ele não vai quebrar a porta. Louvado seja Deus. Ele é educado.
Senhor, Jesus entrou, sentou junto com ele e falou: olha, vamos participar aqui de um café, né, uma janta, já que nós vem de viagem, nós trouxemos alguma coisa, vamos colocar na mesa aqui. E quando sentaram na mesa, a Bíblia não diz detalhe, mas de repente, como de costume, geralmente se dá oportunidade para o visitante da graça, louvado seja Deus. Não é por essa ordem, de repente não foi, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus pegou o pão e deu graça. Então eu imagino que ele recebeu essa oportunidade. Olha, o Senhor que é o viajante, o Senhor que é uma pessoa mais desconhecida, então dê graça pelo pão que nós vamos se alimentar. Então o Senhor pegou o pão e deu graça. Enquanto eu estava orando, ele disse: a paz seja convosco. Quando eles abriram os olhos, Jesus não estava mais. E agora, a Bíblia Sagrada diz que agora eles voltaram a conversar entre si de novo, e disse: olha, porventura você não sentiu o seu coração ardendo quando ele falava conosco? Você não sentiu uma coisa diferente nas suas palavras? A palavra de Deus é assim, irmãos. Você sente a sua vida mudar quando você ouve e presta atenção na palavra de Deus. Você sente mudar a sua vida quando você ouve uma pessoa cantando hino, e essa pessoa tem dentro dela ou dentro dele o Espírito Santo de Deus atuando. Você sente uma mudança, você sente o teu coração arder, dá vontade de chorar, a lágrima quente cai dos olhos. Sabe o que é isso? A presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles convidaram aquele viajante para ficar com ele na estalagem, porque era perigoso viajar de noite, louvado seja Deus. Mas quando eles viram, reconheceram que era Jesus, a Bíblia diz que eles voltaram de noite mesmo para Jerusalém, para contar aos outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. Só que o que eles não sabiam, louvado seja Deus, Maria Madalena, mas a outra Maria já tinha ido ao sepulcro para ver o que tinha acontecido, se realmente Jesus tinha ressuscitado. Ele ainda estava lá. Levaram alguns produtos para embalsamar o seu corpo, e quando eles chegaram lá, louvado seja Deus, a pedra estava removida do lugar, porque Jesus já havia ressuscitado. Louvado seja Deus. Todas as demais saíram, voltaram para casa, mas a Bíblia diz que Maria Madalena, ela continuou lá, não aceitou. Eu não aceito o meu Jesus, tiraram ele daqui, onde puderam ele, e agora, como é que eu vou fazer para me poder novamente colocar alguns perfumes no seu corpo, porque ele merece ser cuidado, ele cuidou de nós a vida inteira. De repente apareceu uma pessoa, como se fosse um jardineiro, e chamou ela pelo nome e disse: Maria. Ela conheceu pela voz, porque o crente conhece a voz do seu Senhor. Glória a Deus. Ela ouviu a voz de Jesus dizendo: Maria. Ela olhou para trás e falou: Rabone, que quer dizer mestre. Ele disse: não me toque, eu ainda não subi ao céu, mas vai dizer aos meus irmãos que eu vou subir ao céu. Mas fala para ele para Galileia, que lá eles vão me ver. Louvado seja Deus. Primeiro, antes de ir ter com meu pai, eu vou ter com eles. Eles vão me ver. Louvado seja Deus. E quando aqueles discípulos chegaram agora, já encontraram a notícia: Jesus já ressuscitou. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Olha, nós não estamos sozinhos mais. A promessa já está de pé. Louvado seja Deus. Jesus ressuscitou dos mortos. E de repente, enquanto eles estavam, um dizia: Jesus ressuscitou. Como é que foi isso? A Bíblia diz que quando ela contou que Pedro não aguentou um negócio daquele, falou: não, eu só acredito vendo. Saiu em toda a carreira e foi lá olhar. Entrou dentro do sepulcro. Realmente a pedra estava removida. Ele pegou os lençóis que o pessoal havia embrulhado o corpo de Jesus e estava lá. Jesus não estava mais. Voltou, realmente alguma coisa aconteceu. Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou. E de repente eles naquela agonia, um querendo acreditar, outro não querendo. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Louvado seja Deus. Eu ressuscitei. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou
fazer uma coisa com vocês, que eu acho que é tudo que vocês precisam e querem. Louvado seja Deus. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Louvado, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso é pouco? Haverá sinais. Vocês não vão assim de qualquer jeito, não. Vão ser preparados, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a promessa de Jesus de Nazaré para os seus discípulos, e hoje essa é a promessa para a igreja aqui em Nova Reforma. O Espírito do Senhor vai fazer coisas novas aqui. Louvado seja Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado. O Espírito Santo vai batizar aqui. Louvado seja Deus. Se abrir a porta do teu coração, louvado seja Deus, a unção você vai receber, porque o óleo de Jesus está descendo sobre a sua igreja, e o seu nome vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas vão ver coisas que nunca viram aqui, porque a glória do Senhor vai descer neste lugar. Louvado seja Deus. Não é questão de renome, é simples. Louvado seja Deus. Se aproxima dele, se aproxima de Jesus. Louvado seja Deus, que ele se aproximará de você. Louvado seja Deus. Chegue-se a Deus, que ele se chegará a você. Louvado seja Deus. E o nome dele será glorificado, e muitas almas serão salvas neste lugar, para a honra e glória do nome